Boa noite. Agora com mais força. Boa noite. Maravilha, muito bom. Você pode tomar assento. Muito bom, muito bom. Estamos felizes com o Senhor. Noite especial, noite de celebração, noite de Santa Ceia. Na verdade, nós estamos vivendo alguns dias muito especiais que o Senhor tem nos reservado. Foi uma semana maravilhosa na minha perspectiva, onde nós tivemos aqui no dia 7 de setembro um batismo. A igreja acontece para momentos como esse. A igreja acontece para nós vermos pessoas entregando suas vidas para Jesus. Foi maravilhoso, foi especial. Tivemos um galeto depois do batismo. Ontem tivemos um encontro de casais, foi um momento especial também. Eu não pude estar presente, mas já ouvi testemunho dos irmãos de quão gostoso foi esse momento. Hoje pela manhã nós tivemos lá em Rio Grande, onde o pastor presidente do Espaço Church fez 67 anos, 47 de ministério, e tivemos lá celebrando a Deus num culto de ação de graças ao que o Senhor tem feito na vida dele. Ele também é meu sogro, né? E aí esse aí é um problema dele, né? Não tem culpa, né? Mas tempo de bênção, de graça tivemos lá, e hoje estamos aqui. Tivemos pela manhã um culto aqui abençoado, e agora nós temos mais uma oportunidade de adoração a Deus, de louvor ao seu nome. Você está aqui porque o Senhor te trouxe. É muito importante você saber disso. Pastor, mas fui eu que escolhi a roupa, eu que me vesti, mas olha, saiba, Deus te conduziu. Desde antes de qualquer um dos seus dias existir, Deus já via cada um deles. Existe um atributo, os atributos de Deus se dividem em dois aspectos: comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são atributos que eu e você não temos como obter eles. Por exemplo, alguns deles nós temos, que são os comunicáveis. Por exemplo, amor. Você pode amar, Deus também ama. Então são atributos de Deus que nós temos. Gratidão, são atributos de Deus. Misericórdia, mas que nós compartilhamos esses atributos. Agora, por exemplo, onipresença, onipotência, isso aí nós não temos, mas Ele tem. Ele conhece cada dia da nossa existência. Ele estava no primeiro dia e Ele estará no último. E é muito importante nós lembrarmos disso, porque às vezes nós nos vemos tão abandonados, nos vemos tão fracos, nos vemos tão limitados, e esquecemos que sobre nós está um Deus que tem cuidado de nós desde o primeiro dia da nossa existência, desde antes da nossa existência, e será assim até o fim. Ele não vai esquecer de você, Ele não vai largar você de maneira nenhuma. Amém? Nós temos trabalhado nos domingos de ceia sobre valores da nossa igreja, valores do espaço. Peço sua paciência, eu andei gripado alguns dias, então agora estou com muita sede, então eu vou tomar mais água que o normal, tá bom? Não é Covid, gente, fiquem tranquilos. Então, nós temos trabalhado, pelo menos nos dois, no culto de Santa Ceia passado, nós trabalhamos um valor, que era adoração a Deus, e nós temos 3 valores como ministério, como Espaço Church, que nós não abrimos mão, que é adorar a Deus, a comunhão dos salvos e o serviço ao mundo. Então, esses valores nós não arredamos o pé deles, nós queremos nos manter, porque nós entendemos que valores como esses qualificam a igreja de Jesus. Eles dão qualidade à igreja. Não são valores nossos, da nossa denominação, são valores de uma igreja cristã. Adorar a Deus, haver comunhão e o serviço são valores que foram encontrados e evidenciados em Jesus e no seu ministério. Então nós também nos apropriamos desses valores para nós, imitando o que Jesus fez. Então hoje nós vamos trabalhamos sobre adoração a Deus, vamos trabalhar sobre comunhão
dos salvos. Porém, estamos no Setembro Amarelo, que é um mês que nós evidenciamos a valorização da vida, né, em detrimento do combate à depressão, suicídio, ansiedade. Então, hoje nós vamos falar sobre a vida através da comunhão, que é um valor da nossa igreja. Amém? Nós vamos falar um pouco como a comunhão ela é capaz de produzir vida. Como a comunhão ela é poderosa como um gerador de vida em nós. Falamos no domingo passado sobre o fato de que as respostas corretas, elas nos habilitam e elas nos dão a possibilidade de desfrutar de uma vida genuína, de uma vida que não sofre a interferência do externo. E nesse domingo nós vamos falar sobre a vida que é gerada na comunhão. Amém? E eu peguei uma definição, para a gente começar a falar aqui, uma definição, um conceito sobre o que é igreja. E eu peguei de um autor que eu indicaria, né? Não gostaria de ler nada de alguém que eu não indicasse. Mas um conceito, a Bíblia traz muitos conceitos sobre o que é igreja, né? Porque se eu perguntar aqui para cada um o que é igreja, cada um vai dizer uma coisa, né? Claro que, em tese, todos nós vamos caminhar para a mesma direção, mas a título de conceito mesmo, cada um vai dizer uma coisa. Vai dizer, não, é a reunião dos crentes, é a reunião dos Bíblia. Outro vai dizer, não, é um lugar onde todo mundo pensa mais ou menos igual. E aí vai surgir uma série de ideias. Mas existe uma definição que eu acho muito interessante, do Greg Allison. Ele escreve um livro que chama Eclesiologia. É um livrão assim, mas muito, muito legal, que fala só sobre a igreja. E ele faz uma definição de um conceito sobre o que é a igreja. E ele diz assim, é o povo de Deus, salvo por meio do arrependimento e pela fé em Jesus Cristo, reunido por meio do batismo com o Espírito Santo. E aqui, quando ele cita o batismo com o Espírito Santo, a gente sempre lembra das manifestações do Espírito Santo. Mas aqui ele se refere ao selo. Ele se refere àquele momento onde, pelo Espírito Santo, nós temos a capacidade de compreender o chamado de Deus para as nossas vidas e dizemos sim para Jesus. Amém? Talvez você não lembre muito bem disso, ou você lembra, eu quero reforçar. Quando você disse sim para Jesus, não foi porque você fez algumas contas de cabeça e disse, a vida sem Jesus está meio ruim. Estão me dizendo aí que se eu andar sem Jesus eu vou para o inferno. Essa conta não está batendo. Não, então eu acho que eu vou entregar minha vida para Jesus, vou resolver isso agora. Não foi assim. Porque a Bíblia diz que quem nos convence do pecado, do engano e do erro é o Espírito. Se você disse sim para Jesus, saiba, foi uma obra divina que aconteceu em você. Imagine que quando Lázaro, vocês lembram do Lázaro, parente de Jesus, que morreu, e que Jesus o ressuscitou, e que ele ficou morto durante 4 dias. Quando Jesus disse, Lázaro, vem, a verdade é que antes de Lázaro sair, Lázaro estava vivo. E estava vivo porque ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, porque morto não atende chamado. Se ele não tivesse sido ressuscitado pelo Espírito, ele não atenderia o chamado de Jesus e não teria saído. Então, Jesus, quando ressuscita Lázaro, faz isso na cooperação do quê? Do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, usando a referência de Lázaro, que primeiro vivifica e nos dá a capacidade de ouvir o chamado de Jesus. Amém? Então essa obra, ela é extraordinária, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Então quando eu leio esse conceito do que é a igreja, eu estou dizendo ele para reforçar o fato de que a igreja não é o lugar de um monte de gente que pensa meio igual.
não é uma coisa assim, meia aglomerada. Não diz respeito a uma cosmovisão. Não, a gente enxerga o mundo da mesma forma, então a gente se reúne e por isso somos igrejas. Não, nós somos igreja porque acontece um movimento sobrenatural, poderoso, único, distinto de toda e qualquer sociedade, de toda e qualquer entidade sem fim lucrativo, ou seja como for. É distinto, é único. Deus move algo no nosso interior e nós passamos a fazer parte do corpo vivo do Senhor sobre a face da terra. Amém? Então é importante a gente falar sobre o conceito do que é a igreja, para você entender do que você faz parte ou do que você não está fazendo parte. Amém? Agora, não é o texto que eu quero pregar, né? Isso é só um conceito do Alistair, muito interessante. Do Alisson, se você quiser ler alguma coisa dele, você vai certamente ser enriquecido. Mas eu quero ler com você um texto que está lá em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ver do verso 1 ao 5. Gálatas 6. Gálatas 6, do verso 1 ao verso 5, vai estar exposto aqui. Então você pode acompanhar, se a sua versão é diferente da NVI. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês, que são espirituais, deverão restaurá-lo. Repete comigo, deverão o quê? Mais forte, deverão o quê? Restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Vamos adiante. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. Amém. Até aí. Olha que coisa interessante esse texto. E eu queria que você agora só me ouvisse, e eu vou ler ele novamente. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Amém. Esse é um texto muito interessante, porque parece que no final Paulo está se contradizendo. Ele começa dizendo, pelo menos no verso 2 ele diz isso com ênfase. Ele diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um movimento aí, e vamos cada um levar os fardos pesados uns dos outros. Aí no verso 5, ele volta lá e ele diz: a cada um leve o seu fardo. Agora eu quero que você possa me acompanhar nesse texto, porque ele é muito rico nos detalhes, e ele é muito poderoso também. Porque quando a gente está falando de comunhão, quando a gente está falando de unidade, quando a gente está falando de andar juntos, quando a gente está falando, na verdade a gente está dando qualidade ao que é a igreja. Os estudiosos que gastam tempo conhecendo e entendendo as igrejas hoje, no mundo pós-moderno, e as igrejas que são consideradas igrejas sadias, elas têm algumas qualidades evidentes, mas pelo menos 3 qualidades são interessantes. Uma igreja sadia, imagine se alguém viesse nos pesquisar aqui, e vamos ver se essa igreja ela carrega as marcas lá de Jesus, e vamos ver se ela carrega as marcas de uma igreja sadia, uma igreja que cresce. Então, bom, beleza, vamos lá, carregamos as marcas de Jesus, pregamos o Evangelho,
obedecemos e fazemos aquilo que Jesus manda, mas existem algumas marcas que são externas. Por exemplo, igrejas que crescem, geralmente elas celebram. Igrejas sadias celebram. O que é celebrar, gente? O que é celebrar? Festejar. Porque festejar é ligado à gratidão. Se a gente não consegue celebrar, é porque a gente tem uma dificuldade de ser grato. A gente tem falado isso aqui alguns domingos e estimulado, olha, celebre, sejam as grandes ou as pequenas coisas, celebre o trabalho que você conseguiu concluir, celebre a prova que você passou, celebre a saúde que está boa, celebre o recurso que está sendo suficiente para você viver uma vida moderada, celebre essas coisas, celebre o socorro que você recebeu em algum momento, celebre, isso é uma marca de saúde. A segunda marca é alegria, sorriso. Igrejas saudáveis são igrejas de pessoas que sorriem, são igrejas de pessoas felizes, não é um aglomeramento de pessoas de ó céus, ó terra, ai que difícil, aquela competição de problemas, sabe, que o irmão chega e diz, está difícil a vida, irmão, é que tu não conhece a minha vida, estou com dor de dente, eu estou com dor nos dois, né? Sempre tem uma história pior para contar, sabe, aquela comunhão sofrida que dá dó, aquela comunhão assim que a gente, meu Deus, né? Isso não é uma marca de uma igreja saudável. Marcas de igreja saudável não é de pessoas hipócritas, não é de pessoas que mascaram a verdade, mas pessoas que são felizes, que conseguem contemplar o movimento de Deus, o que Deus está fazendo, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em você mesmo. E a terceira marca de uma igreja saudável são pessoas que comungam. São pessoas que não se reúnem só no domingo. Elas não se veem só aqui. Elas se veem. Elas têm prazer em tomar um café juntos. Elas têm prazer em almoçar juntos. Elas têm prazer em ir em algum lugar e passear, fazer um esporte, brincar, rir, jogar truco. Truco pode, irmão? Será que pode? Não? Pode. Né? Não pode fazer valendo, né? Não pode apostar nada. Né? Mas pode, sabe? Esses momentos de comunhão, pessoas que desejam, além desse contexto aqui, estar juntos. Isso são marcas de igrejas saudáveis. E eu começo dizendo isso porque comunhão não é nada muito fácil de acontecer, não. Não acontece, né, assim, esqueci a palavra agora. Você fica parado e aquilo vai acontecendo de forma orgânica, sem se você participar. Não. Comunhão precisa ser intencional. Agora, qual é o salário disso, pastor? É vida. Vida na vida. Não é a vida que nos aguarda na eternidade, e essa, nós falamos disso domingo passado, é comprada por um bom preço, mas a comunhão, ela vai gerar vida hoje. A comunhão livra você da morte espiritual, da morte relacional, livra você da morte social. Sabe por quê? Porque se você tem comunhão com pessoas honestas, e você é um chato, a pessoa vai dizer, ei, você está chato demais. Seja menos chato, daqui a um dia você vai estar sozinho. Seja menos turrão. Para de pisar no calo das pessoas toda hora. Sabe? Quando você desfruta de comunhão genuína, você começa a desfrutar de vida na vida. Isso é poderoso. Amém? Então sorria. Porque você tem comunhão. A menos que você não tenha. A menos que você não tenha comunhão. E aí a gente volta para o texto, porque o texto de Efésios 6, gente, ele é um manual de comunhão saudável. Ele é um manual de prática de vida para gerar comunhão. Coisa interessante. Porque ele começa dizendo, olha como ele começa a conversa. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, agora entenda o que o texto diz.
Quando a gente lê de forma desapercebida, a gente acha que alguém for surpreendido é aquela pessoa que você vai chegar e vai encontrar o irmão fazendo um pecado. Ah, te peguei. Não, não é isso. Não é esse o pressuposto bíblico. Muito pelo contrário. Aqui está dizendo, quando alguém for surpreendido no sentido de que você está vivendo a sua vida, você está trabalhando e você é surpreendido por uma cilada do adversário, você é surpreendido por uma investida do diabo, você é surpreendido por uma investida até mesmo da sua carne, e você é surpreendido pelo pecado, amém? Não é surpreendido no pecado, ok? Entendeu? Muito interessante. E aí o texto segue dizendo, olha, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. E aqui é interessante, porque olha, você vai encontrar só no Novo Testamento, mais de 30 vezes, a palavra uns aos outros. Mais de 30. Aonde vai falar a uns aos outros, confrontou, encorajou, animou, um monte de vezes. E vai encontrar muitas vezes o Novo Testamento falando a respeito de você confrontar pessoas. De você chegar na pessoa e dizer, cara, o que você está fazendo? Isso não é bom para você, não é bom para sua casa, não é bom para o seu testemunho. Confrontar. Mas nesse caso especificamente, o apóstolo Paulo está falando de uma outra forma, ele está falando que é uma responsabilidade de nós restaurarmos pessoas. Então, o que gera comunhão não é um simples confronto pelo confronto, mas é o compromisso que eu assumo de, em ver alguém sendo surpreendido pelo pecado, e eu me comprometer em restaurar essa pessoa para quem? Restaurar ela para o ministério dela, porque ela trabalhava muito na igreja, agora ela pecou, ela parou de trabalhar, deu um problemão para a igreja, é isso? Ou não? Ou é restaurar ela para a comunhão, restaurar ela para a vida, porque a título do que a palavra de Deus vai dizer, o pecado ele gera o quê? O que, gente? Morte. E é uma responsabilidade minha e sua, de nós nos comprometermos em restaurar pessoas à vida, amém? A comunhão que gera vida. Então aqui o apóstolo Paulo está dando uma orientação dizendo, olha, então quando você vê alguém surpreendido pelo pecado, não é para você apontar, não é para você recriminar, não é para você dar um pontapé e dizer, sai do arraial, não é para isso, é para você se comprometer com essa pessoa e dizer, vem cá, eu quero te ajudar, conta comigo, para te ajudar a você ser restaurado, a viver vida, amém? Ok, o texto segue. E ele diz, no verso, a partir do verso 3, e aí, no verso 2 ele diz, após isso, né, cuidem-se, vamos lá, vamos adiante, perdão, vamos voltar, me acompanha aí, perdão, ainda estou no resquício da gripe, então dá uns blackout assim, mas volta. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, devem restaurá-lo. E o texto ainda segue dizendo com quê? Com mansidão. Isso é uma virtude do Espírito. Amém? Entenda, quando o texto está falando aqui de mansidão, está falando justamente do fruto do Espírito. Não é passividade. Não é restaurar com, sabe, fazendo que não está vendo. Isso são tudo subterfúgios humanos. Mas aqui o texto está mandando aplicar um fruto do Espírito que é mansidão. Mansidão é aquele negocinho, o espírito manso mesmo, de você. Tá? Hoje eu vivi uma experiência muito interessante. Hoje, pela manhã, lá em Rio Grande, e aí uma das irmãs da igreja, bem antigona, assim, muitos anos, ela tem mais tempo de crente que eu de idade, eu acho. E aí eu estou na fila, na verdade eu já tinha até comido, mas ela está na fila, eu cheguei perto, e ela vem cá, deixa eu perguntar uma coisa, pastor, o senhor não gosta de mim? Eu disse, irmã, que eu lembre, não tem nada contra, gosto sim, né? E, não, acho que o senhor não gosta, não. Eu disse, por quê, irmã?
porque o senhor não me cumprimenta quando vem aqui a Rio Grande. Sério, irmão, me perdoe. Posso lhe dar um abraço então agora? Ela, não pode, pastor. Eu disse, tá bom, irmão. Não pode. E a senhora não quer me dar um abraço? Não. Tá, mas deixa eu pelo menos lhe dar um abraço então. Então tá, mas eu não vou lhe dar um abraço. Tá, mas eu vou lhe dar um abraço. Aí dei um abraço nela. Senhora de idade. Mas aí, eu podia, assim, eu tenho lembrança dela, assim. Eu fui jovem na igreja, né? E ela era daquelas irmãs que não dava bola para jovem. Ela nunca deu bola para mim, sabe? Se tivesse passar por cima de mim, passava por cima de mim, não estava nem aí. Ela era aquelas irmãs brabonas, assim, sabe? Então eu podia entrar numa discussão com ela ali e dizer, ô irmã, para aí, a senhora não me chama muita atenção, porque quando eu era mais jovem aqui na igreja, a senhora não dava bola nenhuma para mim. Mas mansidão, né? Tá bom, irmã, a senhora me perdoe. Não quero que a irmã pense isso de mim. A senhora está mais perto da prata celestial do que eu, né? Pelo menos eu acho, né? Então, que a senhora vá em paz e eu fique em paz aqui até o senhor me chamar. Claro que eu não falei isso, né, irmão? Mas pensei, confesso. Mas é isso, mansidão. É você não falar o que pensa, mas o que precisa ser dito. Então aqui a orientação do apóstolo Paulo é essa, olha, repreenda, mas assim, restaura com mansidão. Restaura com mansidão. E ele segue, cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado. Ou seja, para que você não caia naquele mesmo abismo que você está tentando tirar alguém. Aí o texto segue, levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Bom, aí o evangelho começa a ficar mais pesado. Aí esse negócio de comunhão começa a ficar mais pesado, porque comunhão é gostosa quando a gente é convidado para um churrasco. Comunhão é gostosa quando a gente é convidado para assistir uma série junto. Comunhão é gostosa quando a gente é convidado para fazer um bate-papo de coisas que a gente gosta. Mas quando a palavra me sugere eu carregar o fardo pesado de alguém, aí a coisa não fica tão legal. Porque, é interessante que em dois momentos a Bíblia nesse texto vai falar sobre fardo, ok? No verso 2 ele vai dizer, levem os fardos pesados uns dos outros, e no verso 5 diz, cada um deve levar a sua própria carga. E as palavras que são usadas são distintas. No grego, a primeira palavra é baré, que significa sobrecarga. Então, o que eu devo levar? Eu devo estar, para viver uma verdadeira comunhão, eu preciso estar no meio da comunhão aqui dos salvos, atento e perceber quem está com sobrecarga. O que é sobrecarga, gente? Você já colocou sobrecarga no seu carro? É além daquilo que pode suportar. É você ir no mercado e você fazer um cálculo assim, eu acho que 5 sacolas eu levo. Aí quando você pega assim, você vê, não, 5 sacolas é mais do que eu posso levar. Eu não tenho, tem que chamar um Uber. Então, a Bíblia, quando ela está falando desse primeiro momento de levar as cargas uns dos outros, ela não está falando de eu levar a carga do camarada que é malandro, do camarada que não quer fazer nada, que ele quer ficar do mesmo jeito e quer que o mundo resolva a vida para ele. Não, a Bíblia está falando da pessoa que está de fato no momento de sobrecarga, está vivendo coisas que ela não tem gestão sobre aquilo, que vai além das forças dela. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E é para isso que ele nos chama, para a gente carregar o que excede a capacidade de cada um. Só que para isso, precisa haver vida na vida. Eu preciso conhecer o meu irmão. Eu preciso conhecer o André e saber o que é demais para ele. Eu preciso entender um pouco da história da vida dele. Para que então eu possa saber isso que ele está carregando. Se eu não compartilhar com ele, isso vai matar ele, vai soterrar ele pouco tempo. Então, às vezes, irmãos, a gente perde esse detalhe. Ah, mas foi o irmão que procurou esse problema agora, é com ele. Não, ninguém procura carga que não pode suportar. Ele não mencionou, ele não mensurou que aquilo ia ficar tão pesado para ele. Não mensurou. Às vezes o camarada
assumir um compromisso no trabalho lá, e aquilo começa, sabe, pressionar. Não, ele não. Ele fez aquilo assim, agora não, se afastou do Senhor, o problema é dele. Não. A pessoa não mensurou que aquilo ali ia subtrair a vida dele. Agora, é nossa responsabilidade carregar o excesso de carga dos nossos irmãos. Porque só assim eu cumpro o que é a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo, irmãos? Qual é a lei de Cristo? Os discípulos perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. O que ele disse? Não, amar o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. E o próximo, né, como a ti mesmo. Esse é o maior mandamento. Aí Jesus passa um tempo e ele diz, agora, um novo mandamento vos dou. E aí ele diz o seguinte, ele orienta, um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. O amar uns aos outros está ligado a carregar os fardos uns dos outros, a sobrecarga um do outro. Amém? Isso é amar um ao outro. Isso é uma via de duas mãos. Você faz isso, saiba, logo Deus proporciona para que isso aconteça com você também. Quando você sustenta a sobrecarga de alguém, saiba, Deus vai colocar pessoas sustentando você. É assim que funciona. Deus é bom. O texto segue, a orientação segue. E aí, no verso 4, o apóstolo Paulo diz, cada um examine. Não, o verso 3, se alguém se considera alguma coisa, ou seja, se alguém se acha bom demais para carregar o fardo dos outros, afinal de contas, eu estou vivendo aqui a minha vida toda ajustadinha, toda certinha, o problema é dele que entrou nesses buracos aí, agora se vira. Se eu me acho bom demais para me envolver com aquele que está sobrecarregado, olha o que o texto diz. Se alguém se considera alguma coisa, e aí Paulo ainda diz, não sendo nada, a gente tem dessas manias, né, de se achar o que não é, engana-se a si mesmo. E aí no verso 4 ele diz assim, cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém. Sabe por que Paulo diz isso? Sabe por que Paulo dizia, quando você se achar bom, pare tudo o que você está fazendo e olhe para você mesmo, com sinceridade. Porque se você gastar um tempinho olhando para os teus próprios atos, você em algum momento vai se envergonhar de si mesmo. Paulo nos garante isso aqui. Se você gastar tempo se avaliando, você vai dizer assim, quem sou eu para avaliar o meu irmão? Se você gastar tempo avaliando as suas motivações, o que te motiva, você vai olhar para os outros com muito mais misericórdia. Porque a gente é juiz dos outros, porque não consegue ser juiz da gente mesmo. Então, quando a gente está falando de comunhão, Paulo diz, cada um examine os seus próprios atos. A Santa Ceia, o texto de orientação da Santa Ceia vai falar isso. Examine-se, cada um a si mesmo. Examine-se. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. Verso 5. E aí o verso 5 parece, de novo, em contraponto ao que está lá no verso 2, mas aí pelo contrário, porque a palavra que é usada para carga é porfion, que da onde veio a palavra porção depois. Quando a palavra usada do grego é essa, significa é uma carga que uma pessoa suporta. Então, assim, existem algumas orientações muito claras aqui. Eu preciso carregar a minha carga. Mas, e se em algum momento eu vejo alguém com sobrecarga, mesmo eu carregando a minha carga, eu preciso estender a mão para ajudar aquele. Eu não posso justificar que não posso ajudar porque eu já tenho a minha carga. Não, é obrigação de todos, cada um levar a sua carga. O que é a sua carga? Talvez a sua carga seja o seu trabalho, sua casa, suas responsabilidades de fé. A gente falou ali sobre a definição do que é igreja.
Definição do que é a igreja, o que é o corpo, o que é o grupo de pessoas arrependidas. É uma carga. Uma vida de arrependimento é uma carga que a gente precisa carregar. Eu preciso testificar disso. Eu preciso entender e deixar isso claro para as pessoas. Então, isso eu tenho que fazer. Mas, além disso, eu preciso estar sensível a ponto de perceber quem está carregando sobrecarga.